Ao longo da história da humanidade, uma pergunta ecoa silenciosamente nos corredores do tempo. O povo paga pelas escolhas que faz? Essa não é apenas uma questão política ou social. Essa é uma pergunta espiritual. Uma pergunta que atravessa gerações, nações e corações. A Bíblia mostra repetidamente que escolhas coletivas geram consequências coletivas. Desde o Antigo Testamento, vemos que quando o povo se afastava dos princípios de Deus, toda a sociedade sofria. Não apenas os governantes, mas o povo inteiro experimentava os frutos das decisões tomadas. No livro de Oséias está escrito: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento." Essa frase revela uma verdade profunda. Muitas vezes o sofrimento não vem apenas da maldade, mas da falta de discernimento. Quando uma sociedade escolhe líderes sem avaliar caráter, valores e justiça, ela não está apenas escolhendo um representante, ela está escolhendo o caminho que irá trilhar. Na Bíblia, o povo de Israel pediu um rei. Eles queriam ser como as outras nações. Deus alertou sobre as consequências daquela escolha. Ele mostrou que o rei poderia oprimir, cobrar impostos pesados e levar os filhos do povo para guerras. Mas mesmo assim, o povo insistiu, e Deus permitiu. Isso nos ensina algo poderoso. Deus respeita o livre-arbítrio coletivo. Ele aconselha, alerta, orienta, mas muitas vezes permite que as escolhas sejam feitas para que o povo aprenda através das consequências. Isso não acontece apenas na política. Isso acontece na vida espiritual, familiar e social. Quando uma sociedade valoriza o egoísmo, a corrupção cresce. Quando a verdade é desprezada, a mentira ganha espaço. Quando princípios são abandonados, o caos se torna inevitável. Mas existe uma esperança nessa reflexão. A Bíblia também mostra que quando o povo se arrepende, Deus restaura. Quando a nação busca justiça, humildade e verdade, novos caminhos surgem. No livro de 2 Crônicas está escrito: "Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Observe que Deus não fala primeiro dos governantes, ele fala do povo. Isso revela um princípio espiritual profundo. A transformação de uma nação começa no coração das pessoas. Muitas vezes esperamos líderes perfeitos, mas ignoramos a responsabilidade individual. A verdade é que líderes são reflexos de sociedades. Eles surgem do meio do povo. Quando valores são ensinados dentro das famílias, quando a verdade é defendida nas pequenas decisões, quando o caráter é valorizado acima de interesses pessoais, uma nova realidade começa a ser construída. Mas quando o povo se torna indiferente, quando troca princípios por vantagens momentâneas, quando vota sem consciência, quando apoia aquilo que sabe ser errado, então as consequências inevitavelmente chegam. E não se trata de castigo, trata-se de colheita. A Bíblia ensina que tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Esse princípio não é apenas individual, ele também é coletivo. Uma nação que semeia justiça colhe paz. Uma nação que semeia corrupção, colhe sofrimento. Uma nação que semeia verdade, colhe confiança. Mas uma nação que semeia mentira, colhe destruição. Talvez hoje muitos se perguntem por que tantas crises surgem ao redor do mundo. Talvez a resposta não esteja apenas nos governantes. Talvez esteja nas escolhas silenciosas que a sociedade faz todos os dias. Porém, essa mensagem não é para gerar medo, é para despertar consciência. Cada decisão, cada voto, cada posicionamento, cada valor transmitido aos filhos, tudo isso constrói o futuro de uma nação. A transformação nunca começa nos palácios. Ela começa nos lares, nos corações, nas escolhas invisíveis que ninguém vê, mas que Deus conhece. O povo pode sofrer pelas escolhas que faz, mas também pode ser abençoado pelas escolhas que decide mudar. A história mostra que sociedades que voltaram seus olhos para a justiça, para a verdade e para Deus, encontraram caminhos de restauração. Talvez a grande pergunta não seja apenas: o povo paga pelas escolhas que faz. Talvez a pergunta mais importante seja: que escolhas estamos fazendo hoje para construir o amanhã? Porque o futuro nunca nasce por acaso. Ele sempre nasce das decisões do presente. E talvez
A mudança que muitos esperam para a nação. Comece dentro do coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora.